A paz do Senhor Jesus para quem está aí do outro lado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados por Deus. Que nesta manhã o Senhor possa falar aos vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui trago uma palavra, né, que se encontra no livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 10, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu clamarem-te numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ou seja, esta palavra está falando sobre o centurião Cornélio, né? Ou seja, um centurião, louvado seja o nome do Senhor Jesus, temente ao Senhor, né? Homem de Deus, homem de oração, homem a qual Deus se agradava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Um homem que Deus, louvado seja o nome do Senhor, tomou pelas suas mãos, né? E fez dele um homem verdadeiramente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, você que é um servo de Deus, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que está agradando ao Senhor neste dia de hoje, receba em nome de Jesus esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esta palavra, meus amados e queridos, está falando sobre o centurião de Cornélio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que havia em Cesareia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem, né, por nome Cornélio, centurião, né, ele era um centurião da corte chamada italiana, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui diz o verso 2, diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, o centurião, louvado seja o nome do Senhor Jesus, chamado Cornélio, né, era um homem temente ao Senhor. Não só ele, mas também toda a casa dele eram tementes a Deus, eram pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que verdadeiramente buscava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Eram pessoas que temia ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Cornélio, juntamente com a sua, eu creio, sua esposa, seus filhos, eram pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que verdadeiramente buscavam ao Senhor. Eles verdadeiramente louvavam ao Senhor. Não eram pessoas mentirosas, eram pessoas verdadeiras para com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus se agradava de Cornélio e também de sua família.